Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quem é que vai jogar o torneio de candidatos? São apenas 2 vagas e olha essa disputa, galera. 7 pontos e 6 pontos e meio, olha quanta gente, até 14 colocados tem entre 6,5 e 7 pontos. Faltando apenas uma rodada, meus amigos, uma rodada para definir quem serão os 2 jogadores do torneio de candidatos. É impressionante o nível desse torneio, a disputa lado a lado. Quem é que tá liderando por enquanto? Matthias Bluebaum, 7 pontos. Alireza Firuja, Hans Niemann, Guiri e Vincent Keimer, todos com 7 pontos, lado a lado na liderança. Logo na sequência, Abhimanyu Mishra, 16 anos de idade, pessoal. Arjun Erigaisi, prodígio indiano. Temos Andy Woodward, 15 anos de idade, o campeão mundial de Puzzle Rush. Ele é muito rápido de puzzle, tipo, ele faz 60 e poucos em 3 minutos, 64 em 3 minutos, é um negócio bizarro. Temos aqui Nihal Sarin, Abdul Satorov, a Wanderling. O Wanderling já foi moleque, já tá com 22 anos, é novo, mas não é mais 14, 15 igual essa molecada aqui. E novidade, a Wanderling passa top 30 mundial agora, passou de 2.700 de rating, belo marco na carreira de a Wanderling, que chegou a ser um dos grandes mestres mais jovens da história. Eu não lembro disso, talvez ele tenha sido por curto período de tempo, né? E aqui a gente tem então, enfim, 6,5 pontos ainda MVL e o Yang. 6 pontos dá para ganhar o torneio? Não dá mais, né? Faltando uma rodada aqui, vai ficar o mais provável aqui essa galera de 7, né? Se um desses caras ganhar, então, né? Então, mas enfim, ainda é possível. Vai que todos esses caras empatam, o de 6,5 ganha, e aí no critério de desempate ganha. Não sei, difícil. Quem tá com um score muito bom é o Matthias, né? Que vem dominando o torneio por boa parte do tempo. Então no desempate ele teria provavelmente a preferência, né? Então, mas enfim, vamos ver. Às vezes tem outro negócio de média de rating do adversário. O cálculo não é simples. Tudo pode acontecer, meus amigos. Agora, Andy Woodward, 15 anos de idade, galera. Um negócio impressionante. O cara nasceu em 2010, né? Que é isso, cara? O cara tá jogando muito. Notem que o rating dele não é tão gigantesco. É muito forte para a idade e tudo. Mas ele com certeza joga para mais. Com certeza ele já tá jogando para mais do que isso, né? É fantástico. É fantástico o nível desse garoto. Abhimanyu Mishra, outro jogador que está se destacando aqui no torneio, 16 anos de idade apenas, né? Muito, muito, muito forte. E também a Wanderling. E a gente pode falar do Erdogmus, né? É que o Erdogmus, acho que nas últimas rodadas, ele acabou... Mas o moleque tem 14 anos, o Erdogmus. Joga muito, 2,646. O Magnus Carlsen disse que foi impressionado com esse cara, né? O Magnus Carlsen foi o único que ele comentou que eu tô impressionado. Agora, o Erdogmus aqui, acho que nas 2 últimas rodadas não foi tão bem, né? Aí deu uma caída aqui, ó. O Erdogmus tá com 5,5 pontos, ainda assim indo muito bem, né? Pro torneio, para o nível do torneio Parham Magsaysay. Enfim, os caras ficaram com 5,5. Já distanciou bem aqui da liderança. Bora dar uma olhada então na partida que eu separei pra gente aqui, que é Andy Woodward jogando contra Parham Magsaysay, a partida com show pirotécnico, explosão de fogos, que começa com o peão dama. D5, C4, gambito da dama, recusado com E6, temos os cavalos são desenvolvidos e aqui G3 indo para catalã. Temos peão toma, aceitando o desafio, bispo G2. Não dava para recuperar esse peão, Rafa, jogar um dama A4 seguido de dama por peão e depois jogar dama em C2? Dá, né? Você vai perder muitos tempos com a dama porque você não está muito confortável em jogar com peão a menos. Então, não sei, ou não joga catalã ou estuda essa linha, que é boa, tá? Mas você não precisa ter ansiedade de recuperar o peão se você joga catalã, porque você tem a vantagem aqui do domínio de espaço. Vamos ver. A6 prepara para segurar a rapadura, roque, sem nenhuma ansiedade. É porque aqui já não dá mais o dama A4, né? Aqui já não rola, B5, e aí as pretas seguraram a rapadura. Então A6 disse o seguinte, você não quis aquela hora e agora? Agora eu vou segurar a rapadura. Roque, o Andy não está preocupado.
E aqui, cavalo C6 segue o desarrollo de las pedras. Dama C2 foi jogado pelo Andy, deixando a defesa do peão central, indo para cima do peão de C. Que linha maluca é essa? Jogou ao toque, tem preparo aqui. Cavalo toma, pensou por 5 minutos aqui o Parham. Ele falou, cara, que é isso aí? Que coisa esquisita. Deixa eu ver se alguém já jogou isso daqui. Ou se é uma novidade teórica. Não, já jogou. Já teve mais de 20 partidas. Recentemente teve Nepo contra Firuja. Ganhou as brancas. Nepo ganhou. Teve Danil Dubov contra Ian Duda. Tudo 2022, 2020. Empatou. O próprio... Não, aqui não. A Maria Muzichuk contra a Ana Muzichuk. Esse ano jogaram isso e empatou. E, enfim, tem... o próprio Lucas Cardoso encarou isso daqui contra o Daniel de 287 de rate, e o Lucas Cardoso, mestre internacional. Lucas Cardoso, na época... Não, foi esse ano. Então já mestre internacional Lucas Cardoso ganhou de negras aqui. Bacana. Beleza, meus amigos. Uma linha teórica. Cavalo toma foi jogado. Cavalo toma e dama toma. E agora, hein? As brancas estão com 2 peões a menos aqui. 2 peões? Será que essa linha presta? Bom, por outro lado, as pretas ainda nem rocaram. Cavalo D2 foi jogado, pressão no peão. C3, aqui o melhor lance, o fino da posição. Rafa, não era melhor segurar a rapadura aqui? Cuidado, não tá podendo segurar a rapadura não. C3 pelo menos vai para a ideia de querer danificar a estrutura de peões, né? Você não vai querer tomar de dama aqui porque você tá com um peão a menos e você quer usar ganho de espaço. Você não entregou um peão para jogar um final, já trocar as damas, jogar um final com um peão a menos, né? Então aqui... Toma de peão, ganha um tempo sobre a dama tem que se mexer. E agora a torre B1. As brancas colocam pressão em B7, ou seja, as brancas têm um peão a menos, mas tem uma boa posição. Bispo D6, o prepara para colocar o rei em segurança. E aqui o fino da posição C4. Belo lance, muito bem jogado aqui pelo Andy Woodward. Notem que bispo por peão aqui pode ser também jogado, mas... as brancas aqui perdem um bispo, que é uma peça muito importante. Tem que voltar a torre, tudo para recuperar um peão, né? E aí perder toda a possibilidade aqui de jogo. Então é interessante observar que o Andy Woodward, mesmo com um peão a menos, entende que a posição dele tá melhor, que ele tá ganhando mais atividade, que ele não tem pressa de recuperar material. Isso é muito bacana. Dama H5 foi jogado, preparando já um ataque aqui na ala do rei. Cavalo em E4, o melhor lance da posição. Levou 20 minutos aqui para fazer esse lance, o Andy Woodward. O cara que faz 60 puzzles, 64 puzzles em 3 minutos. Quando ele pensa por 20 minutos, pessoal, pode ter certeza que aqui ele calculou o apocalipse, calculou tudo, milênios aqui. Cavalo por E4 foi jogado e agora... Bispo em F3, o lance fino. Meu, o cara tá entregando tudo aqui, não é possível. Mas o cavalo continua sendo atacado. A dama agora tá atacada. A dama volta lá pro outro lado, vai pra casa de A5. E agora sim, bispo por E4 foi jogado, capturando aqui, recuperando material. Mas continua com um peão a menos. C6 coloca granito nas casas claras, dizendo vou jogar com um peão a mais. E aqui torre D1 ganha um tempo para cima do bispo. Bispo E7 foi jogado, bispo B2 coloca pressão na longa diagonal. E aqui dama G5, essa dama vai varrendo o tabuleiro, a dama vassourinha, vai varrendo o tabuleiro de um lado e para o outro. H4, tira essa dama daí. Dama em H6, protegendo aqui o peão. E bispo em E5, uau, com uma ideia muito bacana de tentar criar um peão passado. Vamos ver. F6 foi jogado, bispo C7. Temos aqui o lance F5, atacando o bispo G2, sem problema. O Andy Woodward vai recuando um pouco. Roque foi jogado e aqui dama C3 foi jogado. Será que esse lance é bom? C5 direto também era bacana. Dama C3 foi jogado e aqui temos a possibilidade de um lance do tipo bispo F6. Aí talvez dama A5 poderia seguir na partida. Então, para evitar o dama A5, o Marcos Sudlu já jogou o lance A5, que não é um lance muito forte, mas tem seus perigos. Por exemplo, o bispo por A5 aqui tá levando um dama F6, por exemplo. E aqui poderia já as pretas igualarem aqui a posição, né? Poderia seguir dessa maneira, sei lá se igualaram ou se estão até um pouquinho melhores.
Por isso a posição tem seus perigos. C5 foi jogado pelo Andy Woodward e seguimos com o lance bispo em F6. Dama atacada, dama C4, coloca pressão nas casas claras. Dama G6 foi jogado e agora E4 atacando o centro, tentando abrir um pouco a posição. Dama F7 pesa para cima na coluna F. E bispo D6 atacando a torre. E5 foi jogado. Uau, e agora? Será que dá para tomar a torre? Cuidado, tá caindo a dama. Ah, então vou tomar primeiro a dama, depois eu tomo a torre. Também não dá, é uma ilusão. A torre vai sair daí. Por isso a partida segue com o lance dama C2. Mantendo a defesa do peão e mantendo a torre atacada. E também pressão nas casas claras. Bispo E7 evita que caia a torre. E aqui, bispo por E5, finalmente o Andy Woodward no lance 28 recupera o peão que ele sacrificou lá no começo da partida. Inacreditável. E tem uma posição muito boa, peças muito ativas. Para Magsudlu segue com A4. Temos aqui bispo D6 de novo, tentando criar o peão passado. Bispo toma, peão toma. E agora bispo em E6, o bispo finalmente vai jogar. Coloca a pressão em A2, se cair o peão de A2, o bispo pode ir para B3, contra jogo forte aqui do Parham Magsudlu e o Andy Woodward, meus amigos. O que jogar nessa posição? Muitos de nós jogaríamos torre D2 para proteger mais uma vez o peão de A2, mas Andy vai para o melhor lance segundo as máquinas, que é o lance E5. Porque esse moleque é o capeta dos puzzles, da tática. O cara é monstro, galera, monstro. E5 não é um lance fácil de encontrar. Seguimos com o lance F4. Aqui o Parham Magsudlu poderia tomar o peão, mas ele vai tentando sobrecarregar a posição, vai para um outro tipo de ataque. E aqui teria que achar o lance torre B4, um lance um pouco difícil, uma ideia difícil de encontrar, esse lance torre B4. Por isso o lance jogado foi D7. Uau, o que é isso? Olha a confusão que ele vai aprontar aqui. E o Magsudlu não é seduzido pelo lance bispo toma, por exemplo, que poderia seguir com torre toma, colocando uma pressão infinita aqui na posição. As brancas já teriam uma vantagem, provavelmente já vencedora, né? Um arremate chegando em poucos lances. Por isso o lance jogado foi peão toma, abrindo a pancada. Temos peão toma e aqui bispo por A2, ameaçando a torre e ameaçando bispo B3. E agora Andy Woodward. Andy tem tudo calculado, segue com torre por peão. Uau! Bispo B3 foi jogado e aqui não pensa duas vezes Andy Woodward e segue com torre por bispo. Uau, meus amigos! Lance brilhante, não é possível isso? Permitindo peão toma e agora as pretas, além de tudo, tem uma qualidade a mais e um peão passado avançado. No entanto, dama por C6 foi jogado. Uau, meus amigos. Dama em F2 com cheque. Que confusão é essa? Rei H2 e B2. É peão passado aqui, é peão passado lá, é peão passado acolá. A partida segue com dama D5, esse lance vem com cheque. Dama volta para defender aqui em F7. E nesse momento, meus amigos, se você quiser dar pause na posição e tentar encontrar um lance de arremate, vale a pena, arremate aqui já. E eu espero que você tenha encontrado o lance dama por A8. Agora, se você encontrou E6, também parabéns, arremata também. Vai, claro, para uma outra linha, dama E7, aí talvez dama por torre, por aí vai. Se você encontrou torre F1 também é muito bom. E, no entanto, o lance aqui de arremate jogado foi dama por torre, meus amigos. Mais um lance brilhante. E nessa posição, Parham Magsudlu abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Aqui, meus amigos, vamos dizer uma possível... Opa, o que eu fiz aqui? Vamos colocar uma possível continuação aqui, ó. Por exemplo, torre toma. Aqui a gente poderia ter promoção para dama, traz a dama de volta para o jogo. Torre toma com cheque, o rei não tem para onde ir, tem que cobrir de dama. E aí você vai... poderia tomar também aqui a dama, né? E depois seguir com o bispo em E4, controlando a promoção. Ou então, se você preferir dar mate, tem uma sequência de mate em 2. Não sei qual que você prefere aqui.
Eu provavelmente tomaria a dama e jogaria bispo E4, mas tem gente que prefere dar mate. Então eu poderia seguir, por exemplo, com bispo E4, seguido também de torre por F8, checkmate. Meus amigos, vamos dar uma olhada na precisão aqui da partida. Andy Woodward, 96,3% de precisão. É brincadeira ou não? Mag Sudlu mandou 90, que foi pouco, teve lance brilhante. Partida espetacular, o moleque tá concorrendo mais uma vez pela vaga para o torneio de candidato. Sim, ele tá aqui com 6,5 pontos. Claro que é um pouco mais difícil, né? Porque faltando uma rodada, esses caras do filé mignon aqui, esses caras que estão com 7, provavelmente as 2 vagas vão vir deles, mas não necessariamente as 2, né? Muito provável uma, mas a segunda pode vir. Da galera de 6,5 conseguiu vencer, foi para 7,5, aí o outro lá perdeu, os outros empataram, não sei, critério de desempate. Ainda é possível, né? Mas o mais provável é essa turminha aqui do filé mignon. Meus amigos, falta uma rodada. Em breve a gente vai ter essa definição. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!